Oi, 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 lindezas! Estamos aqui em mais um episódio do seu podcast Comendo Contos. Podcast pelo qual você já é apaixonado. E se não é apaixonado é porque não conhece, pelo simples fato de não conhecer. E se está chegando aqui agora, já aproveita aí e se inscreve para você não perder nada do que acontece por aqui. E para você entender melhor, o Comendo Contos busca ali na oralidade africana, na ancestralidade, a contação de histórias, fazendo um link com o veganismo contemporâneo e contando a história de pessoas reais dentro do ativismo para que você possa entender a trajetória dessas pessoas que estão aí sendo a voz pela libertação dos animais. E antes de trazer a nossa convidada muito especial de hoje, eu quero fazer um agradecimento, então, muito especial aos nossos apoiadores, né? Sem os quais a gente não conseguiria estar aqui. E, primeiramente, quero agradecer ao Estúdio V, que é esse espaço maravilhoso que está nos recebendo aqui e que possibilita que estejamos aqui com toda a estrutura, todos os equipamentos, com a produção que nos ajuda, que é responsável por todas essas imagens e tudo mais que você está vendo aqui. Agradecer também ao Milaveg, que é nosso apoiador aqui fica com a gente nesse episódio, que eu tenho um presente para você sobre esse lugar maravilhoso. Já vou falando para vocês aí que está aqui em Porto Alegre, no coração da cidade. Se você está por aqui ou pretende vir, não deixa de conhecer esse restaurante, lancheria, espaço de ativismo maravilhoso, tá? Que é o Milaveg. Agradecer também ao estúdio, que fica também aqui no coração de Porto Alegre, aliás, bem pertinho do Milaveg, um estúdio de tatuagens, piercings, um estúdio artístico feito por mulheres e com artistas mulheres, que eu fui convidada a conhecer pela Gi, a minha tatuadora e artista maravilhosa. Quero agradecer que está também apoiando aqui o nosso podcast. E um apoiador sensacional e queridinho do Brasil, que eu vou contar para vocês ao longo dos próximos episódios. Mas já me deixa aqui nos comentários quem você acha que é. Posso te garantir que tem salsichas, linguiças maravilhosas e depois eu vou te contando mais para frente. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma convidada muito especial. Ela que mora lá no Canadá, mas é carioca, maravilhosa. Aliás, eu amo os cariocas, né? Vocês sabem disso. E a Letícia, ela é uma estudante hoje, né, da área aí da terapia nutricional. Ela vai falar melhor para vocês, mas ela, sobretudo, é uma ativista vegana que mora lá no Canadá. E hoje eu trouxe ela aqui para contar para vocês um pouco da história dela, de vida e no ativismo, e o que ela pensa aí de trazer para a área dessa parte nutricional da alimentação como estratégia para a libertação animal. Então, Letícia, vem para cá com a gente. Primeiramente, lindona, quero te agradecer por esse tempo que você está dedicando, não só ao ativismo, mas a estar conosco aqui hoje. Então, seja muito bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho quem que é a Letícia e fica muito à vontade que esse espaço é seu. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu fiquei tão feliz com esse convite, eu estou aguardando, assim, sabe, algumas semanas e dias, né, para falar com você. Bom, quem é a Letícia, né? Nasci no Rio de Janeiro, como você falou, carioca da gema. Hoje em dia eu moro aqui no Canadá. Agora, por uma acaso, eu estou em Vancouver, mas eu morei em Montreal um tempo. Agora estou em Vancouver, na costa oeste. Hoje em dia eu trabalho com imigração canadense, tá? Meu trabalho não tem nada a ver com veganismo, mas eu já faço sobre veganismo, né? Já fui professora de inglês, já fui consultora educacional, já trabalhei como garçonete, já trabalhei com tudo que você possa imaginar, tá? Então, assim, eu sei que o papo é veganismo, mas eu quero dizer também que, como você falou, minha vida, meu trabalho não tá hoje em dia atrelado ao veganismo. Se bem que, como você mesmo mencionou, eu comecei a fazer um trabalho de nutrição integrativa porque eu realmente... o veganismo virou uma missão de vida. Então, eu quero aprender para ajudar, né? A gente já fala sobre isso mais à frente. Então, essa é a Letícia, hoje em dia canadense, tenho passaporte canadense, né? Mas eu moro praticamente no Canadá e no Brasil. Eu vou e volto o tempo todo. Mas eu acho muito importante isso que você está abordando, porque qual que é a ideia principal aqui desse podcast, né? Como eu sempre gosto de citar. É trazer a história de vida, porque por trás do ativista, e quem é o ativista, né? Ele é uma pessoa que tem a sua profissão, que tem, não necessariamente essa profissão vai estar atrelada ao veganismo, mas a sua vida é o veganismo, né? Então, a grande realidade, né, é que trazer a história real da sua vida te aproxima, né? Faz com que as pessoas entendam, olha,
Se a pessoa está lá no Canadá, está trabalhando com isso e aquilo, ela tem uma vida real, normal, e ela é uma ativista, então também eu posso ser, né? A ideia aqui é fazer trazer representação, fazer com que as pessoas se sintam representadas e capazes, né? Então, a sua história, né, de ter ido para o Canadá e tudo isso, e estar entre pessoas que não eram ali necessariamente do ativismo e ter tido esse despertar, também é muito importante, né, de contar para as pessoas. E eu queria que você contasse, assim, como que foi? Sim. O que aconteceu para você se tornar vegana antes de ser ativista? Bom, então eu tô aqui desde 2012, tá? 2012 foi o ano que eu vim morar no Canadá e fiquei, criei minhas raízes aqui. Mas até então, né, como eu falei, aliás, nem falei, né? Quando desde criança, eu vi que muitas pessoas falam assim, eu sempre fui muito ligada aos animais, eu sempre amei os animais, eu queria ser veterinária. Eu ouço muitas pessoas falando sobre isso, né? Geralmente os amantes dos animais. Eu não fui essa pessoa, tá? Eu não era essa pessoa que era ligada aos animais. Em casa não tinha pet. Eu até queria ter um cachorro quando era criança, mas meu pai até que acho que ele é bem sábio, ele dizia, cachorro não combina com apartamento. E aí essa era a desculpa de não ter cachorro, né? Então, assim, eu nunca tive animais quando era criança, nunca tive essa ligação também, tá? Bem sincera e honesta. Mas eu tinha esse sonho de viajar, então por isso que eu vim parar no Canadá, né? Eu viajei bastante, eu morei nos Estados Unidos, eu morei no Chile. Nossa, eu passei muitos anos da minha vida viajando muito, muito, e morando em lugares diferentes. Eu conheço mais a América do Norte do que o Brasil, sinceramente, é uma realidade. E nisso que eu viajei bastante, eu lia muito aqueles livros de mulheres, aqueles memórias de viagem, né? Livros de mulheres que viajavam também, solo, contavam suas histórias, como Rezar e Amar, sabe? Que é um dos livros que eu gosto bastante. E um desses livros que eu li, né? Que não tem nada a ver com veganismo, é uma história real de três mulheres três meninas estavam no ano sabático, viajando pelo planeta, né? Pelo mundo. E nesse ano sabático delas, que é bem parecido com Comer, Rezar e Amar, elas fazem um trabalho voluntário num país africano, numa vila, assim, bem simples. E nesse período, nesse um mês que elas ficaram Isso foi em 2010, tá? Que eu li esse livro, se não me engano, foi em 2010. Esse período do trabalho voluntário, elas tinham que matar os animais para comer, porque era um lugar super simples. Então, você tinha que matar as galinhas para comer de noite, no almoço e no jantar, né? E como elas estavam contando, né, essas memórias no livro, ela fala o seguinte, ela falou assim, nesse período da viagem eu decidi ser vegetariana, porque eu não tenho coragem de matar uma galinha. Sim, mas eu estou lendo um livro sobre viagem, ano sabático, aventuras, e ela fala aquilo, e falou assim, gente, ela está certíssima, que hipócrita que sou eu, Letícia, que jamais mataria uma galinha. Ela falou assim, gente, eu jamais mataria uma galinha. Se eu estivesse lá nessa viagem com ela, com as amigas, que ela estava viajando com as amigas, eu também não faria isso. Eu ia ser vegetariana durante esse mês, né? Que ela ficou lá, eu acho que mais do que um mês, eu acho. Então foi a primeira vez que clicou, assim, sabe? Despertar, assim, cara, que coisa, como eu sou hipócrita, né? Mas enfim, tudo bem. Passei, continuei a vida, li o livro, sensacional o livro. Quando 2 anos se passaram, eu cheguei aqui em 2012 no Canadá. Assim que eu cheguei aqui no Canadá, tinha um adesivo no ônibus gigantesco, com aquela frase, né? Por que amamos uns e comemos os outros? Aí foi a segunda vez, né? Que eu falei assim, nossa, gente, é verdade. Como é que eu consigo ter respeito, né, por um, né? Que, como eu falei, não tenho esse amor, mas... E não tenho respeito pelo outro. Porque não tem... Aí tinha um porquinho e tinha um cachorrinho, né? Aquela metade do cachorro, metade a cara, né? E o porco. Eu pensei, gente, é verdade, né? Tipo... Aí foi assim, a segunda vez que eu comecei a questionar de novo. Depois eu passei por... Acho que eu contei para vocês uma vez uma marcha que era para fechar os abatedouros, né? Os matadouros. E eu olhei... Aqui no Canadá também, né? Eu falei assim, nossa, eu imaginei assim, um monte de gente hippie, sabe? Tem que fechar os matadouros, etc. Mas quando eu cheguei próxima, não estava participando, tá? Estava na rua passando, eu vi que famílias, crianças, jovens, eu falei, gente, não, peraí. Pessoas como eu estão ali nessa marcha, né? E logo em seguida eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso mais comer animais, não dá para comer animais. Olha, foi só isso, assim, até então... Não conhecia nenhum vegano, não conhecia nenhum vegetariano. Conhecia, assim, alguns pela vida, assim, pouquíssimos, sabe? Não são meus amigos. Mas eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas como que eu faço isso? Como? Porque, assim, já entendi já que é antiético, que é incorreto, né? Que matar um animal para eu comer não faz sentido. Aí, o que eu pensei? Pesquisei livros e documentários, né? Para poder, assim, me convencer de que eu tinha que mudar minha alimentação. Começar pela alimentação, pelo menos, né? Eu acho que é o mais importante e depois a gente falar sobre isso também.
Aí eu peguei descobri aquele documentário Terráqueos. E Uhum. a atriz americana, ela falou o seguinte, que esse era assim, era o mais pesado de todos, que esse era assim, muito pesado. Eu falei, eu quero pesado, porque eu tenho Boa. assim, cara. Aí eu peguei, assisti Terráqueos. O que aconteceu nesse dia, tá? Nesse dia, antes de assistir Terráqueos, tá? Eu tinha feito compra da semana, tinha ido no mercado anteriormente, no mesmo dia, mais cedo. Comprei carnes e laticínios e ovos, etc e tal. Comprei tudo, né, pra semana. Fui assistir Terráqueos, pipoca na mão, né? Pipoca é Olha, ótimo. pipoca, Ai, porque desculpa, assim, eu não sabia o que que é, era. sim, não sabia o Ah, que é te esperava, pesado. né? Até então, eu imaginava assim, eu vou ver animais morrendo, tá? É isso que eu pensei. Olha, foi tão pesado. Eu acho, sinceramente, comparando assim, os filmes que eu assisti na minha vida sobre nazismo, escravidão, eu acho que foi o pior filme que eu assisti na minha vida. Eu acho que o Terráqueos foi assim uma coisa, foi algo que eu, além de eu chorar sem parar, eu fiquei uma semana, assim, sabe, dormindo muito. Sabe quando você vai dormir mal pensando? Eu ficava pensando, não acredito nisso, eu não consigo acreditar. Assim, eu assistia assim também, assistia, ficava tampando os olhos, né? E eu lembro que quando acabou o filme, eu peguei tudo que estava na minha geladeira: os queijos, os leites, os ovos, tudo que eu tinha acabado de comprar naquele dia, coloquei num saco, numa sacola. E eu fui na casa do meu vizinho, Eric, meu vizinho aqui no Canadá. Eu falei para ele, Eric, acabei de assistir esse documentário, eu não tenho condição nenhuma de comer nada disso, eu não tenho condição nenhuma. Dei tudo para ele. Então, assim, esse foi assim, quando a chave virou. Daquele dia em diante, aliás, eu não digo que a chave virou 100%, novamente, eu não vou ser hipócrita, vou ser bem sincera, a gente tem que falar a verdade, né? Eu nunca mais comi carne. Eu nunca mais comi, né, carne de boi, carne de porco, mas eu continuei comendo peixe, porque eu ficava pensando assim, tá bom, peraí, o peixe acho que sofre menos, né? Tipo, tá, o peixe eu posso comer de vez em quando. Aí eu comia o peixe, sabe, em evento de família, quando eu ia para o Brasil. É, e os laticínios que eu não conseguia, eu tirei, depois eu coloquei um pouco de novo, e depois aqui no Canadá eu já consegui fazer a transição, né, porque aqui é muito fácil, tá? Você comer cheio todos os tipos de leite, todos os tipos de queijo veganos, é muito fácil. Sim. Mas quando eu ia para o Brasil, eu acabava comendo na casa da minha mãe, da minha família. Então, assim, eu fiquei durante muitos anos consumindo laticínios. Muitos anos. Que eu me arrependo profundamente, tá? Me arrependo profundamente. Bom, então esse foi o começo, tá? Esse foi o começo. Mas Foi você assim. sabe, eu queria fazer um adendo, assim, numa coisa que você falou que eu achei muito importante e que foi uma coisa que eu ouvi recentemente, assim, de uns anos pra cá, na verdade, que é isso, o veganismo não é sobre amar os animais, né? Isso pode parecer assim, nossa, mas que estranho, né? Tipo, que nem você falou, não era uma pessoa que amava os animais, que tinha pet e tal. É sobre respeitar e sobre o que é ético, o que é justo, é sobre, sabe, o direito que esses outros seres têm. Você não precisa amar, você tem que respeitar o direito à Exato. existência do outro, o que é correto, o que é moralmente correto. Então, assim, não é sobre amor. Né? Que, Não é que, só... que fica essa ideia de que, tipo, não, mas aí eu tenho que amar, porque eu tenho. Não, você não precisa amar. Não Não é precisa dar. sobre, não é sobre isso, não é sobre um sentimento, é sobre um senso de justiça, de ética, com uma questão comportamental, né? Não é sobre amor, né? E isso para mim foi uma coisa mais impactante, porque a minha percepção era essa, assim, não, mas assim, isso aí é sobre amor, é sobre afeto, não é sobre isso. Pode se Exatamente. ter amor, se ter afeto e tal, mas não é Lógico. sobre isso, né? Não Olha, é uma prerrogativa, né? Assim, não é um. não, olha, na verdade, até foi interessante o que você falou, porque eu lembro que quando, algum desses anos todos, né, assim que eu me tornei vegetariana, porque eu me tornei vegetariana primeiro, depois veio o veganismo, né? Então, e as pessoas diziam assim para mim, mas você tem pena dos animais, aí faz aquelas piadinhas, né? Aí, tipo, mas você tem pena porque ele tá morto. E, sinceramente, não é porque tá morto, não, porque a parte que está morto é a melhor da vida dele. Aquele documentário, ele não mostra um ciclo de vida interrompido. Ele mostra um ciclo de crueldade, de tortura, de horror. O que você vê ali, e assim, eu entendo que algumas pessoas não querem ver, se você é vegano e não quer assistir, tudo bem. Agora, se você não é vegano e fica defendendo, fazendo piada, você não tem ideia, a gente não tem ideia. E assim, aí tem gente que fala assim, mas foi só um documentário que você assistiu. Não, eu assisti 10 já. Eu assisti Dominion, eu assisti Cowspiracy, eu assisti tudo que você possa imaginar. Eu só não assisti, eu acho que que é a Carne é Fraca, né, que é bem conhecido. Uhum. Esse eu não assisti, mas assim, todos que estão no Netflix, eu assisti Não, você todos só não eles. assistiu o mais leve.
Você foi nas drogas pesadas diretas. É pesado, isso mesmo. Então, assim, eu assisti Porque tudo. você é minha amiga, entendeu? Tipo, porque, né, não dá pra pegar leve aqui, né? E Na nossa agora, turma, ninguém eu pega falei, não, leve. não tem meio termo comigo, não. A Já que é pra fazer, produção está comemorando aqui. não, tem que ser assim, né? Bom, enfim, pra mim foi, pelo menos pra mim foi assim. Como é que é, Alisson? É 100 passinhos de bebê. É sem passinho de bebê, entendeu? É, Passinho de não, bebê para bebês. Nossa. baby steps, não tem baby steps, não tem. Foi assim, foi assim. E, bom, então assim, então eu sempre falo sobre isso, que não é, não é uma vida interrompida, que já sou contra também de interromper a vida. A gente não precisa, não precisamos disso. Mas além disso, né, em relação a... E tem muita gente que, assim, ó, olhando, assim, mais internamente, né? Quando a pessoa se torna, vamos supor, ovolacto, né? Que ela fala, não consumo mais carne. Mas, de verdade, assim, ó, a morte é o melhor dos mundos mesmo. Porque, assim, se você for o que você pudesse escolher? Você prefere ser uma vaca leiteira? Você prefere ser um animal de corte, que vai ser abatido? Ou você prefere ser uma galinha, que vai ficar botando ovos dentro de um espaço minúsculo onde você não consegue se mexer? Então, assim, comer ovos, por exemplo, e consumir laticínios... igualmente ou até muito pior, porque o final desses animais vai ser de fato a morte. A gente sabe disso, a gente sabe disso, né? As pessoas Exato. não têm. É impressionante o quanto a gente acha, às vezes, que as pessoas sabem. Só que aí você vai conversar com uma pessoa e eu viajo muito de BlaBlaCar, de carona, né? E sempre faço questão de plantar, assim, uma sementinha do terrorismo. E aí as pessoas, elas... não estão mentindo, muitas delas, quando elas falam, tá, mas o que tem o leite? O que tem bebê leite? O que tem... Você vê que é genuíno. E aí, a gente, na bolha, a gente acha assim, não, peraí, tá de má fé. Como que a pessoa não vai saber? Não sabe. Não sabe, concordo. porque existe todo um mecanismo para fazer com que as pessoas desassociem. É desde a vaquinha feliz na caixa do leite até, sabe assim? Então, é um processo educacional mesmo, assim, muito intenso. E muito importante o que você falou, né? Porque quando eu me tornei vegetariana, eu me senti assim, né? A pessoa mais evoluída do mundo. Ai, não como carne, né? Evoluída que eu sou. Eu tô lembrando da Monique aqui, tipo assim, como assim os espíritos de luz não vão querer falar comigo? Eu sou leonina. Outra leonina agora aqui. Agora eu sou uma leonina vegetariana. Agora, o podcast vai ser agora só sobre leoninas cariocas. Que, tipo assim, o paulista já acha que o carioca é o leonino do Brasil, né? Que é a autoestima aqui. Mas vamos lá, você ficou chateada. Quer dizer, você ficou chateado? Não, você ficou pensando, não, agora eu sou vegetariana, sou, assim, outro patamar de evolução. Isso. E, na verdade, assim, tem aquele lado também que se sente um pouco mais evoluída, claro, né? A gente sente, mas, na verdade, eu tava pensando o seguinte, nossa, eu tô fazendo o mínimo. Não comer animais é o mínimo que eu posso fazer. Eu falei assim, nossa, isso aqui é o mínimo, sabe? Isso aqui não é, na verdade, a gente fala de evolução, mas era o mínimo. E, bom, enfim, aí eu fiquei pensando, bom, eu não quero mais fazer parte disso. Eu não vou mais fazer parte disso. E eu lembro quando eu falei para as minhas amigas, né? Eu vi tudo que você possa imaginar. Você vai sim. Eu conheço alguém que morreu. Tem uma pessoa que morreu. Eu conheço uma pessoa que morreu, algumas. Ela morreu. Aí a outra fala, olha, você vai ficar amarela. Vai ficar amarela, vai ficar com a pele amarelada. Ficar amarela é ótimo. Tem que conversar, tem que ir no médico. Tem que conversar, não dá para fazer isso sozinha, tem que ir no médico. Eu concordo que ir conversar com o médico, nutricionista, ajuda bastante, mas assim, não fui na... Aliás, na verdade, lembrando aqui, eu não conversei na época com o médico, né? Eu estava aqui no Canadá e tinha um médico de família. Mas, muito interessante, quando eu cheguei no Brasil, depois de, acho que talvez um ano, eu conversei com o meu médico no Brasil, um médico ortomolecular, e falei assim, doutor Joaquim, o negócio é o seguinte, eu tenho que falar para você, eu não como mais carne, eu não tenho condição de comer mais animal, desculpa. Eu não sei como é que olha só, desculpa, assim, aí ele falou, Letícia, você faz muito bem, minha filha. Ele é um senhor, ele fala assim, você faz muito bem, minha filha. Eu não como animais. Você não come? Mas eu não falo pra ninguém, porque ninguém acredita no que eu falo, eu sei que eu sou médico, mas ninguém quer tirar carne do prato, mas eu também não como. E por ética. Ele falou que foi por ética e também ele passou por um câncer. E diz ele, e eu confio nele, né? Ele fala pra mim que quando um paciente chega no consultório dele com câncer, a primeira coisa que ele faz é eliminar a carne. Aí eu falei feliz da vida, porque eu falei assim, bom, que bom, eu achei que ele fosse falar pra mim que eu tenho que comer carne, não sei o que lá. E ele não, foi o contrário, sabe? Foi assim, foi uma surpresa. Só que ele falou pra mim assim, olha, mas não tira o ovo, mantém o ovo. Aí eu falei, tá.
Bom, enfim, fiquei consumindo ovos e laticínios durante muito tempo. Assim, foi muito tempo mesmo, tá? Assim, 9 anos. Quando chegou 2024, eu comecei a assistir outros documentários, né? E comecei a seguir veganos. Eu falei assim, eu não conhecia nenhum vegano, sabe? Eu não conhecia. Eu tinha medo também de morrer. Eu falei assim, será que eu posso morrer mesmo se eu tirar tudo? Será? Sabe quando você não entende? Será que se eu tirar o ovo eu vou ficar fraca, vou ficar doente, sabe? E aí eu pensei, bom, se eu quero fazer essa transição e eu não conheço veganos, eu tenho que buscar veganos. Aí comecei, e assim, imaginando aqui no Canadá, que eu também não conheço veganos no Canadá, não conheço veganos no Brasil, não conheço ninguém. Comecei a pesquisar no Instagram, foi assim que acho que eu te achei. Eu comecei a achar você, comecei a achar Beta, Ricardo Laurino, Ale. Eu falei, gente, tem vegano no Brasil. Não sabia, não sabia. Juro, juro, foi assim, chocante pra mim. Porque pra mim, quando você não conhece ninguém, Sim. onde que eu vou achar essas pessoas? Eu não sei onde eu vou achar. Comecei a pesquisar no Instagram assim mesmo, vegano. Aí, Google, sabe? Veganos no Brasil. Aí comecei a seguir todo mundo que você conhece já, né? E aí eu comecei a ver vários veganos saudáveis, lindos, corpão, atletas, né? E isso, aí eu falei, bom, beleza, agora existem veganos, etc e tal. Então eu posso fazer essa transição. E aí foi quando. E um documentário, foi sempre documentário, né? Acho que os dois últimos documentários que eu assisti, que foram assim, pá, veganismo é agora, now, foi o Seaspiracy e foi o Muco do Oberon, né? Que foi o Oberon Ah, que dirigiu. Oberon. Maravilhoso, inclusive. Beijo. O Muco do Oberon, eu mandei para todo mundo que você possa imaginar. Falei, gente, assistam isso. É Porque você imagina, tem várias contradição na tradição, né? Que é sobre yoga, né? As contradições, né? Dentro do yoga. a tradição, A exatamente. contradição na tradição. O muco, assim, ele é incrível também, porque ele foca muito na indústria leiteira, na indústria da vaca, né? Eu concordo com você. Hoje em dia, assim, eu acredito que um dos animais que mais sofre é a vaca. É assim, Sim. é uma coisa. A vaca é a galinha, né? A vaca é a galinha. Então, As assim, fêmeas, todos, né? De modo geral. todos sofrem, sabe? Mas, assim, aquela parte de separação do bebê, o sofrimento da vaca, o sofrimento do bezerro, assim, é muito. A parte da vaca, assim, sabe, ser forçadamente e sem interrupção, aquele ciclo da Não é inseminação bizarro, artificial, gente. É assim, uma inseminação aterrorizante, artificial assim. uma atrás da outra. É, Então, isso foi assim, foi algo que assim, não, peraí, agora é a hora, agora é a hora. Mas assim, sempre pensando em mim, assim, tipo, eu não quero fazer parte. Eu não quero fazer parte, então agora é a hora, Letícia, agora é a hora, acabou, tirou o laticínio, tirou tudo, beleza. Isso foi começo de 2024, tá? Aí quando chegou, acho que junho de 2024, tinha um evento chamado, acho que é NARD, N-A-R-D, que é o Dia Nacional dos Direitos dos Animais, que acontece, acho que no Brasil não tem, mas parece que em vários países, em várias cidades do mundo, existe esse dia, que é em junho, parece, e que as pessoas se encontram para fazer, tipo, falar sobre os direitos dos animais. O que já evoluiu, o que melhorou, o que não tem muito que melhorar. Aí era um evento que tava chovendo pra caramba, tava em Vancouver, tava chovendo pra caramba. Falei, não, mas eu vou lá dar uma olhada, né? Vou conhecer vegano, preciso conhecer veganos. Eu não conheço ninguém, sabe? Preciso conhecer, pegar aí um, assim, né, de carne e osso. E quando eu cheguei lá, uma pessoa, ela tava lendo, até é dona de uma padaria aqui vegana, tá? Ela estava lendo um texto sobre a vaca leiteira. Aí ela falou sobre o ciclo da vaca, né? Que eu chorava sem parar. Gente, nossa, mas eu chorava, assim. E aí chegou a parte que ela falou, falou sobre uma expressão usada na pecuária norte-americana, que é rape rack, que a tradução em português seria tipo a grade ou suporte de estupro. Aquele momento foi assim, não, peraí. Até agora eu não quero fazer parte disso. Agora, eu não sei como, mas eu vou me virar porque eu não quero que outras pessoas façam parte disso. Porque não é justo, sabe? É muito pesado. Eu Eu não sei acho como. que talvez agora você trouxe a virada da chave entre você ser um vegano e você ser um ativista. Porque o vegano, né, dentro dessa perspectiva, pelo menos que eu estou entendendo, eu não quero fazer parte disso. Quando você se torna um ativista, você se compromete eu quero ajudar, eu quero fazer com que outras pessoas não façam parte disso. Né? Então, eu acho que você trouxe uma chave muito importante agora, assim. Exato. E, na verdade, assim, eu nem pensei eu pensei mais nos animais. Eu falei, gente, a gente tem que. Sabe aquela história, a teoria da caverna do Platão? Que Uhum. você viu a realidade, você viu, e as pessoas estão acorrentadas ali vendo só as sombras, e eu quero voltar correndo e falar assim, gente, vamos quebrar essas correntes. Vamos sair,
porque isso aqui não é a realidade é ali, ó, a realidade é lá. Então, assim, então eu falei assim, eu tô focado realmente nos animais, tipo assim, não, eu não sei como, eu não tenho a menor ideia como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso, eu prometo que a partir de agora eu vou descobrir. E foi a primeira vez também que eu comecei a falar sobre veganismo, assim, muito timidamente no começo, porque quando você começa a falar sobre veganismo, você tem que ter um manual do vegano, né? Porque se você pergunta, Sim. perguntas. Mas Me pergunta não, sobre aí imediatamente as pessoas normais, elas acabam se tornando nutricionistas em um instante, assim, mas, sou vegano. E as proteínas? Não sei o que lá, elas descobrem palavras, até aminoácidos, que elas não sabem nem o que tudo. significam. Então, exato. Aí eu falei assim, como é que eu vou falar? Eu comecei bem timidamente, porque eu não tinha esse manual do vegano que tinha que responder todas as 500 milhões de perguntas, sabe? E vem sobre tudo, né? Vem desde os animais, e vem desde... É tão assim, cansativo. Eu lembro que tinha aquelas perguntas tipo, mas Letícia, você só se preocupa com os animais? E as crianças na África? E as crianças no tal país? E eu não sei o que lá na guerra? Eu pensei, gente, é muita pergunta. Peraí, calma. Bom, não é que eu não me importe com as crianças que estão sofrendo sofrendo abuso, eu me importo com todas as pessoas, todos os oprimidos. Mas eu tenho uma solução prática para a gente ajudar os animais. E os animais não têm voz. Então, assim, a gente começa a aprender a responder perguntas sem parar, né? Sem parar. Não, e não acaba jamais. Porque assim, quando a gente estabelece o Manual 2026 das perguntas e respostas, aí, agora com a internet mais ainda, né? Aí vem o Manual 2027 da galera do tipo, mas então vocês flutuam para não pisar em formigas? Mas e a sua roupa de algodão? Porque na minha época, lá em 2009, quando eu parei, e as proteínas, era não sei o que. Agora não. Agora e o iPhone? E a sua roupa de algodão? E o aquecimento global? E não sei o que lá. E, tipo assim, entendeu? E vai mudando. A gente vai ter que se atualizar para poder responder. Ou então, não responder, né? O que é uma opção também. E, sinceramente, sabe o que eu acho assim, muito estranho isso tudo? Porque, assim, a primeira vez que eu conheci um vegano, que foi antes dessa história toda, a primeira vez que eu conheci um vegano, que foi muitos anos atrás, num centro espírita, no Rio de Janeiro, que ele mencionou que ele era vegano, explicou o que ele era vegano, falando mais sobre alimentação, né? A gente sabe que não é só somente alimentação, mas ele falou sobre isso. A minha reação foi assim, uau, gente, que pessoa evoluída. Como é que ele consegue isso? Como é que ele conseguiu tirar carne, né? Fiquei pensando, né? Isso tem uns 25 anos, tá? E quando eu falo hoje em dia, tipo, mas o sabonete é vegano? Isso é maquiagem, Letícia? Eu fico pensando, gente, que ataque. Ninguém sabe. É só pergunta. Mas sabe que eu compreendo, pelo menos eu acho, não sei como é que você percebe isso, né? Mas é que existe todo um mecanismo de defesa, tanto externo quanto interno, para que a gente não quebre o status quo, né? Porque sabendo que, tipo assim, é que nem assim, você chega com a sua marmitinha de comida sem falar nada, você não fala nada. Você chega, abre sua marmita. Isso aconteceu com um ex-marido meu, que eu fazia o almoço para ele levar no banco, no trabalho dele. Ele chegava, sentava com a marmitinha, abria e saía um aroma super agradável, porque eu uso vários temperos, enfim, era uma comida gostosa. Ele dava a primeira garfada, passava um colega assim, olhava para a comida, elogiava e falava: mas eu nunca vou ser vegetariano, não sei o quê. Ninguém perguntou absolutamente nada, entendeu? A pessoa está ali apenas sendo. Mas o que acontece? A sua existência incomoda. O fato de você existir incomoda, porque quando você existe, você está provando para o mundo que é possível viver satisfatoriamente sem explorar animais. Ou seja, se você pode, aquela pessoa pode. Ela não está fazendo porque ela não quer. Então, aquilo afeta a pessoa num nível que ela precisa te atacar. Ela precisa achar um furo em você, no seu ativismo, no seu comportamento, né? Para que ela possa se sentir menos pior. Eu acho que é isso, né? Não, sim, eu acredito sim, que faz a outra pessoa refletir, né? Tipo, eu concordo com você. Eu acho que tem os curiosos, tem pessoas que ficam curiosas, que eu acho que é genuíno também, né? Porque eu também fui curiosa no passado também, né? Tipo, mas como que é possível, sabe? Mas não nesse ataque. Esse ataque é estranho, né? Mas enfim, sinceramente, eu já me importei mais, né? Eu falo que eu sou novinha, eu tô engatinhando, em 2024 que eu comecei, né? Então, eu sou novinha nesse mundo, mas no começo me incomodava muito essas críticas, as piadas. Hoje em dia, assim, o foco é no animal, sabe? O foco é em quem não tem voz, o foco é quem tá sofrendo, sabe? Então, enfim. Aí, o que eu fiz? Abri meu Instagram, porque eu tinha um Instagram fechado, né?
Eu falei, não, vou ter que abrir esse Instagram, vou ter que descobrir como é que eu vou fazer isso. Aí eu me mudei, em 2024, 2025, eu me mudei para Montreal, fiquei 1 ano e meio morando lá, mais ou menos. Eu comecei a participar das marchas. Eu fui em marchas, nossa, eu fui em várias marchas. Eu fui em Montreal, que é ali pertinho, né? Eu fui de Montreal para Toronto, Montreal, em Toronto. São 5 horas de trem. Aí eu fui para Toronto 2 vezes, eu fui para Ottawa, que é a capital, fui para Nova York, tudo pertinho ali dessa área, né? Eu comecei a participar das marchas para entender, sabe, para conhecer mais veganos e para saber como é que eu posso ajudar, assim, eu acho que a marcha foi muito bom eu ter ido, não que eu acredito, eu não sei como é que a gente ajuda, sabe, como é que a gente ajuda outras pessoas a despertarem, sabe, mas durante esse período também, assim, teve acho que outra chave que virou assim, beleza, eu quero ajudar as pessoas, e uma das coisas que eu acho que é principal, na minha opinião, tá, é tirar esse animal do prato de comida. Porque, assim, eu conheço pessoas, meus pais, por exemplo, eles não vão a aquário, não vão a circo, a rodeio, mas eles se alimentam pelo menos 3 vezes por dia, né? Com produtos de origem animal, carne, né? E leite, etc. Então, assim, eu fiquei pensando assim, que a maioria das pessoas que eu conheço, a maioria das pessoas nem sempre frequenta esses locais, né, que exploram animais, mas todos eles, porque eu não tenho amigos veganos, como eu falei, quer dizer, tem você, uma amiga legal. Eu tenho uma amiga vegana. Eles consomem, sim, né, o tempo todo. Então, eu fiquei pensando, bom, então a minha missão, meu propósito vai ser ajudar as pessoas não só a despertarem, mas tirar mudar essa alimentação. Mas quem sou eu? Eu sou, como eu falei, consultora de migração, designer, eu não sou nutricionista, médica, não trabalho na área de saúde, né? E aí eu fui fazer um curso que eu estou fazendo hoje em dia, que é de nutrição integrativa. Então, assim, é 1 ano de curso, eu comecei esse ano, porque essa é a minha ideia, é fazer uma transição de carreira para trabalhar com nutrição integrativa, porque, assim, já que eu quero ajudar as pessoas a despertarem, eu não posso vir só com... Eu tenho que vir com solução também, né? Então, eu quero trabalhar nessa área de saúde. Esse é o foco. E é nesse ponto que vamos chegar agora. E antes da gente continuar, e já que entramos no mérito comida, eu queria te mostrar aqui... Adoro comida. Pois eu não vou conseguir te enviar, né, infelizmente. Mas quando você vier aqui, você vai conhecer o Milaveg. Aqui nós temos, olha só, porque as pessoas falam muito, né? Às vezes é mais fácil, né? Principalmente aqui você encontrar comida, tipo arroz, feijão, batata, enfim, comida, nos restaurantes que sejam de origem vegetal. Mas doces, sobremesas e coisas desse tipo é bem mais complicado. E aí, o que eu tenho aqui que eu vou comer em sua homenagem, porém não poderia te divulgar, infelizmente, mas que é, como eu falei no início, dos nossos parceiros aqui, apoiadores do Milaveg. E eu tenho, o que eu tenho aqui hoje? Eu tenho bolo de pote, eu tenho banoffee, eu tenho torta de bolachinha de biscoito, né, como eu diria no Rio, e tenho um esticadinho, além do famigerado cookie do Alisson, que segundo a Camila é muito bom. Quero o cookie do Alisson. Não, geral agora, né? Tá, né, no cookie do Alisson. Mas, o que eu quero pedir enquanto eu como aqui? Para nossa produção, colocar aqui no telão, por favor, produção, para agradecer e fazer um agradecimento especial ao Milaveg enquanto eu como. E eu vou fazer isso por nós duas, viu, Letícia? Assim, então, sei que você ia amar aqui, ó. Ai, gente, com certeza, gente, eu sou comilona, eu adoro doce, eu adoro açúcar. Coloca pra gente, por favor. Eu adoro, que pena. Bom, então, vou continuar comendo, vou pedir para você, então, continuar falando. Porém, quero dizer a seguinte coisa, já que mostramos aqui o Milaveg, vou deixar para vocês, conforme prometi no início, um cupom de desconto para você que está aqui em Porto Alegre ou que vai passar por Porto Alegre, ou compartilha aí com aquela pessoa que mora aqui. O Milaveg é um espaço maravilhoso do ativismo também.
E eu tenho muito orgulho em fazer parte de alguma maneira, né, com os meus cursos, né, que acontecem muitas vezes lá. Mas é um restaurante, uma lancheria sensacional, onde você vai comer o tradicional X gaúcho e muitas outras delícias. Então, vou deixar aqui na tela o cupom de desconto de 15% para você. E já segue nas redes sociais para você pedir o seu delivery também, já com esse descontinho maroto que você consegue só aqui com a gente, tá? Então, deixa eu aí para vocês, vou deixar aqui na descrição também. E bora continuar, então, a comer, enquanto a Letícia nos conta o porquê, Letícia, que é uma estratégia. É isso que eu quero saber. Você considera, tendo em vista tudo que você me falou sobre essa questão das pessoas terem dificuldade, se é aquilo que elas fazem 3 vezes por dia, pelo menos, né? Você considera que a nutrição, esse olhar para as pessoas nesse sentido, é uma estratégia também para a libertação animal? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu totalmente, tá? Por quê? Aliás, essa parte de vamos estar comendo e falar sobre comida, né? Eu sou uma pessoa bem comilona, eu gostava de comer tudo, sabe? Assim, eu nunca tive. Quando eu era criança, tive problema com comida, assim, de ser chatinha, mas assim, na fase adulta eu gosto de tudo. E aliás, voltando falando sobre consumo de carne e laticínios, né? Eu tenho uma avó, eu fui criada por uma avó libanesa, então assim, os domingos da minha família era comida árabe, então quibe cru era uma das comidas dos meus pratos favoritos. Eu era aquela pessoa que gostava de carne mesmo, sabe? De carne sangrando, de bife de fígado. Nossa, bife de fígado estava no topo da minha lista. O que eu mais gostava, um dos comidas que eu mais gostava era bife de fígado. Então assim, eu não era aquela pessoa que... Eu também. Também? Vísceras, de modo geral, né? Coração, fígado. Coração de galinha, nossa, que 15 corações de galinha. Então, assim, eu era aquela pessoa que gostava de carne mesmo, comia carne crua, carpaccio, quibe cru, como eu falei da minha avó, né? Então, tem gente que fala assim pra mim, né? Que eu ouço muito falar, mas você não gostava de carne não, né, Lia? Você não gostava muito de carne? Não, eu amava carne. Mas sabe o que eu acho, assim, que apesar de hoje a gente ter esse distanciamento, eu acho muito importante que a gente fale para as pessoas isso que a gente está falando. Sim, eu gostava de bife de fígado. Sim, eu gostava de coração. Por quê? Porque eu acho que a maioria das pessoas tem essa ideia de que a gente não gostava. De que foi fácil pra você porque você não gostava. Não, gente, eu gostava das piores coisas que, tipo, fígado, entendeu? Exatamente. Então, assim, não é por não gostar que a gente parou, entendeu? Por outras questões, por outras motivações, né? Acho importante a gente falar, assim... Diferente do meu querido amigo Oberon, que nunca comeu carne, eu não fui essa pessoa. Então, exatamente. Assim, por isso que eu falo, nós não somos hipócritas, né? Realmente o gosto era muito bom, o churrasco. A questão não foi o paladar, né? Foi totalmente... porque é antiético, é cruel, é tortura, é absurdo, o que fazíamos, né? Uma bárbara realmente. Então, assim, e falando sobre essa alimentação, o que aconteceu comigo, né? Quando eu fiz a mudança na alimentação, que no começo eu tive um pouco de medo também, né? Que eu falei assim, agora que eu vou tirar os laticínios, vou tirar os ovos, que o meu médico falou que eu tinha que manter os ovos, né? Como é que vai ser minha vida sem consumir ovos, né? E o que aconteceu? Eu tive a minha saúde melhorou absurdamente. Eu falei assim, gente, peraí, como assim? Não era pra eu passar mal, ficar fraca, emagrecer... Ficar amarela. Assim, olha, pra você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, eu não lembro, assim... É claro que não é bom fazer essa revelação, né? Que pode acontecer. Por exemplo, eu era uma pessoa morena. Eu sou uma pessoa amarela e laranja agora porque sou vegana. Antes eu não era. Ele é amarelado. Teoria. E assim, uma amiga que eu amo de paixão. Essa minha amiga ama ela de paixão. Mas ela falou, Lícia, vai ficar aquela pele amarela de vegano. Por que pele amarela, gente? Cinza eu até já escutei, mas amarelo é a primeira vez, assim. Vai envelhecer, vai ficar com aquela cara envelhecida. Tá. Vou fazer 50 envelhecer anos, você vai, né? Porque você é vegano, você não é imortal. Você não virou um vampiro. Né? Até gostaria. Daqui 3 semanas eu estou fazendo 50 anos, tá? Então, olha só, tá vendo? Entendeu? Isso aí é meu modelo de vida. Bom, e aí, então assim, tudo que eu realmente tive esses medos, né, reais, né, e só que o que aconteceu, eu falei, não, mas não tem essa, acabou, né, então 2024, parei tudo, né, fiz a transição para comida à base de plantas, né, e o que eu vi, na verdade, foi melhorou em tudo, eu falei, gente, melhorou a minha energia, melhorou, assim, eu fui uma criança muito doente, eu tinha muita bronquite, otite quando era criança, né, e quando eu comecei a seguir esses veganos todos, né, em 2024, eu vi as pessoas escrevendo assim,
todas as tites, elas terminam, as rinites. Eu falei assim, gente, é real isso mesmo. Não só está acontecendo comigo, como tem outras pessoas falando também. Não é só comigo, Letícia, né? Então, eu fiquei chocada. Eu falei... Eu até fiquei pensando assim, eu consumi muito leite de vaca quando era criança, né? Eu vivia, como eu falei, vivia no hospital, fazendo nebulização, bronquite, internada. Não, certeza que a gente é do mesmo planeta. Certeza. A gente não se conhecia até um ano e meio atrás. Só que eu, assim, afirmo que eu passei exatamente pelo que ela passou. Assim, pelas mesmas coisas que a Letícia está escrevendo. O que me faz acreditar que sim, eu tinha uma intolerância a leite absurda. Só que ninguém sabia, porque isso não era visto. Não é que Exato. hoje em dia as pessoas têm intolerância a leite, é que sempre tiveram, porque não somos Tiveram. bezerros. Sempre tiveram. E hoje em dia, quando Não eu ouço somos bezerros. alguém falar, uma mãe, né, de uma criança, assim, pessoas que eu conheço, falam assim, minha filha vive doente, assim, pensando, eu só penso, gente, tira logo esse laticínio, tira logo esse leite, tira logo, sabe? Mas aí você vai explicar, e a pessoa fala, não, mas não é bem assim. Enfim, então, por isso que eu falei assim, para falar sobre isso, eu tenho que realmente aprender bastante sobre isso. Mas assim, eu fiz a conexão, falei, gente, eu vivia doente, sabe? Enfim, aí eu comecei a ver nesses últimos 2 anos que eu não tomei mais para nada. Eu fiz uma mudança, já que eu falei, bom, já que eu vou tirar tudo, né? Assim, esse tudo que eu estava acostumada a consumir, eu vou realmente comer bem, né? Então, eu vou mudar minha alimentação. E foi assim, uma revolução na minha cozinha, na minha vida, no meu corpo. Eu comecei a comer vários alimentos que eu nem costumava consumir, né? Lentilha, grão de bico. O grão de bico eu até comia lá no Brasil, né? Mas não tanto aqui no Canadá. E foi interessante porque todo mundo fica com medo, né? O que você come então, né? Eu falei, nossa, eu como muita coisa. Eu comecei a comer mais vegetais, mais frutas. Então, assim, a minha alimentação, ela mudou absurdamente, assim, para melhor, sabe? Foi uma decisão totalmente ética, totalmente assim, não quero fazer parte, como eu falei, sabe? Não teve nada a ver com saúde, nada a ver, mas acabou me empurrando para uma saúde muito melhor, sabe? Então, eu falei assim, bom, peraí, então, calma aí, se eu tô com 40, né, quase 50, tive essa mudança, não é possível que seja só comigo, não é possível. E aí eu comecei a seguir esses veganos todos que eu sigo, né, e eu vejo os mesmos relatos, né. Na última passeata que eu estava nessa marcha lá em Toronto, eu conheci uma gaúcha, que eu te falei, eu conheci uma gaúcha que eu falei assim, que ela estava lá também, ela mora aqui no Canadá, e a gente conversando, e ela falou assim, ela falou, Letícia, e as doenças, né? Você, não tem mais nada. Eu falei, pois é, essas doenças que a gente costumava ter, de rinite, assim, do nada a gente começou a falar sobre isso. Eu falei assim, ninguém falava isso pra gente, né? Como é que nenhum médico falou isso, né? Como? Mas assim, ó, não falou, porque uma das coisas que eu já escutei de um nutrólogo foi que o médico, ele aprende a lidar com a doença, ele não aprende a lidar com a saúde, tanto que se você chega num médico, na maioria deles, e ele vai te perguntar, o que você tem? Teoricamente, de doença, né? E você fala assim, não, eu não tenho nada, eu vim cuidar da minha saúde. Ele vai ficar tipo, tela azul. Sim. Por quê? Porque ele vai entender se você disser sintomas e ele vai te dizer, doença tal, remédio tal, beleza, vai embora. Mas se você não tiver doenças, o médico, ele não aprende sobre a saúde integral, exato, sobre tipo... Não, ele aprende sobre, de modo geral, tá? Não tô falando de todos. Mas é aquilo... Você se torna vegano, você tem um bicho de pé. Ah, tá vendo? Tá com bicho de pé porque é vegano. Pode nem ter nada a ver. A prova disso é o bombardeio de mensagens que recebeu o Flávio. Que teve do Vegetarihango, aí um ícone, né, do ativismo também, né, há anos aí na internet. É um dos primeiros aí a estar na internet, né, com receitas e tal. Ele teve uma doença autoimune que... Gente, você se tornar vegano não significa você nunca vai ter uma doença. Não é sobre isso, nós somos uma máquina, né? Mas assim, ó, com certeza, eu não tenho dúvidas que a recuperação dele poderia ter sido bem, bem mais demorada se ele tivesse aí consumindo animais. Tudo bem, não é sobre isso, mas eu acho que influencia sim. A minha percepção é que influencia sim. Também. E olha que interessante como você falou, né? Quando eu comecei a fazer esse curso, né, eu pesquisei, assim, curso de alimentação plant-based, né, no Canadá, nos Estados Unidos, até Brasil. Eu queria fazer um online, né, já que eu tô aqui no Canadá, e eu não consegui encontrar, assim, de nutrição focado em plant-based. Não consegui. Eu acho que tinha um online que era mais curtinho. Aí eu encontrei esse que era de nutrição integrativa, que, assim, eles abordam bastante plant-based, mas não é vegano, tá? E não é plant-based. Não, mas algo me diz que num futuro próximo pode vir a existir
uma Sim, sim. escola aí que aborde tudo isso, né? Também, eu Inclusive. sinto isso no meu coração aqui, na minha alma. Então. Eu pesquisei bastante, pesquisei no Brasil, se algum, né, brasileiro ou canadense, americano, e aí encontrei esse IAN, né, que é um Instituto de Nutrição Integrativa, que por mais que ele não seja focado no plant-based, né, no veganismo, e é um curso maravilhoso, inclusive, mas eu já passei, já terminei um quarto do curso, né? O que foi bem interessante até agora, que eu posso compartilhar, é como eles focam na alimentação à base de plantas. Ele, assim, alguns, são vários médicos, tá? São várias aulas de vários médicos diferentes, vários. Ou eles falam sobre redução ou sobre eliminação de carne. Então, assim, tem alguns que realmente você vê que eles não falam, ninguém fala que é vegano, ninguém fala que é plant-based, mas eles falam assim, redução e eliminação de carne. Por que será, né? Vários médicos. Teve uma médica, inclusive, que foi uma das que eu mais gostei, assim, né? Que ela teve um problema muito sério, uma médica que passou por uma doença muito séria, que ela reverteu a doença dela. Ela já tira o laticínio. Laticínio e ovo, ela tira. Mas não é interessante? Uma médica falando para não Por consumir que será, laticínio em né? ovos. Então, assim, eu acho que tem muita informação que não chega até a gente, como você falou, assim, médicos aprendem, inclusive esses médicos mesmo, eles falam, olha, na medicina, o que a gente aprende? A gente aprende a tratar sintoma. Médicos aprendem a tratar sintoma. Eles não aprendem a medicina preventiva, né? Isso é uma coisa, acho que mais nova que está acontecendo agora, sobre medicina preventiva, né? Então, assim, eu tô aprendendo tanta coisa bacana, sabe? Eu tô amando o curso, apesar de não ser plant-based, como eu gostaria que fosse, né? Eles falam que eles falam que assim, cada um tem a sua individualidade. Como é que é? Eles falam sua individualidade. Assim, cada ser humano é um ser humano, sabe? Eu concordo que sim, cada um de nós realmente, por exemplo, meu sobrinho, ele tem alergia a avelã, por exemplo, né? Outras que nuts. Realmente, se você der avelã para o meu sobrinho, ele vai para o hospital na mesma hora. Eu concordo que cada corpo é diferente. Agora, peraí, gente, estamos falando sobre corpos de animais, de seres que sentem, né? E sinceramente, Alana, uma coisa que eu não entendo, que se eu, que não amava animais, como eu falei, não tem esse amor, né, esse afeto, não tenho, e sou capaz de respeitá-los, o que os biólogos, os veterinários, os meus amigos que adoram, que amam pet, que tratam o cachorro como se fosse um filho, como que essas pessoas não despertaram ainda? Eu não entendo. Mas eu acho que é justamente essa campanha da dissociação cognitiva mesmo, né? De assim, ó, uns são para amar, outros são para comer. E isso é batido há tanto tempo, que é por isso que eu acho que a estratégia é a coisa do espartano mesmo, que eu falei até lá na sua mesa de café da manhã, que a gente fez uma imersão maravilhosa. Foi incrível. Lá em Petrópolis, né? Ela em Mas Vila das Vale das Videiras. Vale das Videiras. Mas o que eu falo com um espartano, né, com um estrategista, assim? Porque você vai ouvir de vários colegas aí, ó, porque amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas. Então, por que assim, ó, que eu vejo como uma estratégia, cada um de nós num campo, numa frente de ação diferente. E a gente pode ser duramente criticado até pelos nossos colegas do ativismo que falam assim, não é para falar sobre meio ambiente, não é para falar sobre comida, não é para falar sobre não sei o que lá, é só para falar sobre animal, sobre o direito dos seres, né? Mas o que eu vejo como estratégia? Né, que o veganismo liberal é muito criticado, né, também, assim, por falar de produtos, né, e consumo e tal. Mas assim, gente, há uma situação urgente acontecendo, e se existe uma supremacia humana que torna incapaz as pessoas de verem o sofrimento do outro, então se elas conseguirem parar de consumir animais pelo próprio sofrimento, porque elas querem melhorar a saúde, porque elas querem que o meio ambiente... Maravilha, sabe assim? Tudo bem, depois pode ser que elas não fiquem porque a motivação não era correta. Mas pode ser que sim, como a Monique falou na semana passada aqui. A motivação dela era uma, hoje ela é uma ativista, a sua também, a minha também, a do outro também. Nem todo mundo vai pelo caminho da ética, em primeiro lugar. Então, se a gente conseguir atuar e atacar em todas as frentes... Que nem alguém estava falando esses dias, né? Mas agora tem muitos ex-veganos, o veganismo está em declínio. Eu não acho. Eu acho que está acontecendo uma grandíssima peneira, sabe? Que está botando para fora, por uma seleção natural, quem estava ali pela motivação errada. E eu disse isso para ele ontem, para um seguidor, né? Eu falei, olha,
Para cada um ex-vegano, eu vou me tornar 3 vezes mais forte. Entendeu? Eu vou virar um megazord. Mas assim, e é isso, porque eu acho que quem fica é quem... Porque assim, a gente não ganha nada, gente. Quer dizer, ganha. Mas e é isso que eu tava falando pra ele, assim, ó. Pra mim não existe ex-vegano. Por quê? Eu sei que é meio clichê até ficar falando isso, que não existe ex-vegano. Mas assim, se você viu, não tem a menor possibilidade. Não há chance de você Tem uma frase... E ninguém queria. Eu tenho certeza que você, eu, o Alisson, sei lá... A gente não queria ter que aguentar esse estresse pós-traumático que nos persegue, porque a gente sabe que nesse exato momento que a gente está falando aqui tem animais sendo torturados e mortos, não sei o que lá. Então, assim, quem que quer? Eu não queria, talvez, né? Ter que ver isso, ter que viver isso. Sim. Então, assim, não é um benefício. Nossa, eu sou vegana, agora eu ganhei esse benefício. Não é um benefício, gente, é trabalho. Concordo com tudo que você está falando. Aliás, eu falo 2 coisas importantes que você falou, que as pessoas pensam assim, o que você ganha com isso? Gente, pelo contrário, eu gasto. Eu gastei dinheiro, eu paguei uma acomodação para ficar em Toronto, eu paguei o trem para ir para Toronto. Não é nada barato, sabe? Eu fiquei pensando assim, se eu pegar o quanto eu gastei, eu poderia fazer uma viagem para Cuba, passar uma semana, sabe? Tem aquele all-inclusive para Cuba, aqui tem essas viagens aqui do Canadá, que é o mesmo preço que eu gastei indo para Toronto, sabe? Então, assim... a gente, pelo contrário, a gente gasta, né? Assim, até agora você não ganha, mas não é nem para ganhar. Assim, o que a gente quer ganhar é que outras pessoas despertem. Somente isso. O foco é muito interessante isso também. Como que o ser humano não entende que a gente está defendendo um ser que a gente não conhece, né? Tipo, você vai lá para Toronto para uma marcha. Eu tenho um amigo meu que eu amo de paixão também, né? Ele falou: Lia, você pode ser vegano, mas não precisa ser ativista, não. Não tem como. Não seja tão extremista, Letícia, pelo amor de Deus. Eu fico assim, gente... Ativista, aí já é demais. Ativista não, tipo assim, aí eu fico pensando assim, eu acho, sinceramente, você falou assim, sobre não existe ex-veganos, eu concordo com você, porque eu acho assim, se você é um vegano, você vai ser um ativista. Se você vai ser um ativista, ponto, porque você está defendendo quem não pode falar, você está defendendo quem está sofrendo, quem está sendo oprimido. O ex-vegano, na minha opinião, uma vez eu até li isso algum ativista estrangeiro, tá, canadense, americano, ele falou o seguinte, que ex-vegano, na verdade, era uma pessoa que estava seguindo uma dieta plant-based, apenas isso. Ele estava seguindo, talvez aquela modelo, a Gisele Bündchen, talvez ela nunca falou que ela era vegana, por exemplo, né? Não. Eu acho que ela estava seguindo uma dieta à base de plantas, né? E agora ela não segue mais. Então, assim, é diferente uma pessoa que estava seguindo uma dieta à base de plantas e agora não segue mais, do que uma pessoa que é vegana. Você falou também uma coisa muito importante, não dá pra gente desver o que a gente viu. Não dá. E outra coisa, não dá para pegar uma parcela da população que se dizia vegana, que não tinha aquilo talvez... Porque o que eu fico incomodada, assim, ó, se o Zezinho, que tá lá na casa dele, que não tá nas redes sociais, que não ganha com rede social, que não é um influencer, falando aí de tipo, uma influencer grande aí que se promoveu sendo vegana, bem conhecida, atriz e tal, e ela falava justamente pelo direito dos animais, fazia passeata e não sei o que lá, e não sou mais vegana, por questões de saúde, por não sei o que lá. Na realidade, essa pessoa, no meu ponto de vista, beleza, cara, você não é mais, não seja, agora vem pro teu Instagram, depois de ter conquistado milhares de seguidores por ser vegano e dizer assim, não sou mais vegana, não fala nada, fica... Sabe, exatamente. Tira o vegano do arroba ali, tira o veg e segue sua vida, meu irmão. Porque assim, ó, se você não é público, massa, come, descome, faz o que você quiser. Agora, se você tiver um compromisso com pessoas, é só esse apelo que eu faço, assim, não faz carta bota uma camisetinha branca e fala assim, quem me conhece sabe, porque minha saúde, meus gases, ninguém tá interessado, meu amigo, sabe, assim, recolhe-se a sua insignificância e deixa os bichos em paz, sabe, assim, desculpa, gente, que isso aí me dá uma falta de paciência. Sim, também, eu fico arrasada quando eu vejo, eu, sincero, essa pessoa eu não sei quem é, mas eu não conheço muita gente aí também, mas enfim, eu também não entendo isso, mas eu penso a mesma coisa, assim, pô, já que serviço, né? Então, não precisa ser, né? Não precisa contar para todo mundo que isso não é mais, sabe? Porque se essa pessoa, ela sabe o que ela sabe, se ela despertou como a gente teve ela viu, né? Ela já sabe. Que de serviço, né? Pra quê? Pra que se fez isso?
tá bom, volta e não fala pra ninguém, sabe? Também não entendo. Mas eu acho que essa coragem também de assistir, né? Eu conheci uma pessoa que, sou vegana e tal, sou vegano. E aí, então vamos assistir um vídeo aqui para de repente você firmar essa, né? Não posso assistir porque eu sou muito sensível. Mas eu já entendi, eu já sou vegana, já sou vegano e tal. E de repentemente, à medida que o tempo foi passando, a pessoa foi mostrando que não, que aquilo não era um valor. Então eu acredito que assim, ó, a porta de entrada pro veganismo pode ser várias, né? Mas eu acho que falar do que é o motivo é muito importante. Por isso que nesse podcast, assim, a gente vai trazer muitos assuntos, mas o fio condutor sempre vai ser a libertação animal. Sempre vai ser. É muito importante que a gente dê ênfase sem ter vergonha, sem achar que é um assunto que está em queda, que você vai perder apoiadores. Muito pelo contrário. Hoje eu recebi, até vou comentar aqui já o final, né, quase do nosso podcast, ter o prazer de anunciar, como eu falei no início, que hoje eu fechei a parceria com a Goshen. A Goshen tá no meu coração, é assim, eles sabem disso, foi a minha porta de entrada, meus assim, ó, eu sempre conto essa história, até me dá licença um pouquinho para contar e fazer esse agradecimento especial ao Goshen, porque a minha memória afetiva maior em relação ao meu pai, que já faleceu, era o cachorro-quente. Porque ele, como caminhoneiro, ele viajava e quando ele voltava para casa, ele comprava um lanche para cada um de nós, para minha mãe, para meu irmão, para mim. E ele sabia o que cada um gostava. Então, ele levava para mim o cachorro-quente, porque ele sabia que era o que eu gostava. Quando eu me tornei vegana, eu pensei, poxa, acabou minha ponte com a memória afetiva que eu tinha do meu pai, que nessa altura já era falecido, né? Aí, ano seguinte, chega a Goshen com a salsicha vegana, que para mim é uma das mais gostosas que existem no mercado. E hoje eu tenho a honra de anunciar que eles, mais uma vez, né, assim como vários apoios que já me deram, estão me dando esse apoio aqui para que a gente continue com o nosso podcast. Até me emociona porque, assim, eles sabem que assim é um projeto e está começando e é pequeno, e mais uma vez eles me apoiaram aqui. Então, vamos fazer esse agradecimento, né, também. Assim. Olha, eu conheci toda a Goshen, depois da nossa imersão, né? Nossa imersão lá no Várias Feiras. Foi aquele hambúrguer da Goshen também, não foi? Foi. Sempre que eu posso, eu levo aí a Goshen. Maravilhosos. Muito legal. Falei isso porque mesmo? Onde é que a gente estava? A gente me perdeu também agora, quando estava. A gente estava falando sobre você falou sobre as pessoas, como elas chegaram ao teu veganismo. Eu concordo com você. Se a pessoa chegou por saúde, pelo corpo dela, não importa, concordo 100%. O importante ótimo, essa pessoa já tirou a comida, a carne, o animal do prato. Maravilha, já é um início. É claro que daí, para você realmente se tornar um vegano, são vários passos, mas pelo menos ela já deu o primeiro passo. Eu concordo com você, sabe? Já é um passo e tá válido, é válido. Porque eu sei que tem pessoas que começaram pensando na saúde e se tornaram veganos. Tá ótimo. Se elas são veganas, são ativistas, estão ajudando, Eu acho que é isso, Marco. As pessoas criticam, o segunda sem carne, é só um dia e tal. Gente, assim, ó, claro que a utopia, né? Eu acho que o vegano, ele é um ser utópico e tem que ser, que senão a gente não consegue continuar. Mas assim, ó, a nossa vontade, obviamente, era de acordar, dormir hoje, acordar amanhã, e amanhã o mundo não, Exato. Né? Mas não vai ser assim, a gente sabe. Então, poxa, se tem o segunda sem carne, ó, parabéns para quem sabe. Exato. Fazer alguma coisa já é diferente de fazer nada. Então, concordo. Eu concordo. Essas nossas atitudes, pequenas atitudes, né, elas fazem diferença. Assim, você tem que dar o primeiro passo. E eu concordo com você. Assim, eu sei que o pessoal, muitos veganos, eu vejo que eles criticam, né? Não pode falar sobre alimentação, não pode falar sobre isso, mas assim. Será que eles esqueceram que um dia eles não eram veganos? Porque assim, quando eu não era nem vegetariana, eu ficava pensando, gente, mas será que é possível mesmo ficar sem comer carne? Eu questionava, será que é possível? Porque eu não conheci ninguém que, assim, eu acho que talvez, não sei, né? Como eu falei, eu tô baby steps, né, no veganismo, porque tem pouco tempo, né? Tem 2 anos só. Mas eu lembro da época que eu parei de comer carne, né? 2015. Eu não conheci ninguém. Então, assim, eles esquecem como é difícil para quem está começando. Para algumas pessoas vira a chave super rapidamente, para outras não vira a chave rapidamente. E a pessoa tem aquela pessoa que está assim, não, estou consciente que eu tenho que mudar agora. Mas ela tem a família, tem os amigos, tem o médico.
é difícil pra caramba, sabe? Você imagina só, você tá Exatamente. feliz. Eu tive assim, eu cheguei no médico já assim, não importa o que ele vai falar, não importa, eu tô decidida. Eu não queria trocar de médico, né? Mas assim, foi muito. Eu tive assim, uma boa né, receptividade dele. Ele chegou assim: não, tudo bem, eu também não como, eu amei. Mas imagina só se ele falasse: não, Letícia, tem que comer carne. O Misto. nosso trem. Não, tá tudo bem, tudo bem. Não. Mas é isso, eu acho que é exatamente isso. E quero te pedir duas coisas pra gente ir se encaminhando pro encerramento aqui. Uma delas é, se a Letícia não o. Veja bem, não o prato que você mais gosta de comer. A gente tem aqui um quadro, né, que é onde a gente oferece aí, falando em comendo contos, né, a gente oferece uma receita para as pessoas aqui na nossa descrição do vídeo e eu quero que a Letícia me conte para as pessoas, se a Letícia fosse um prato, a história de vida, a sua história de vida, fosse uma refeição, um prato, enfim, o que ela seria? Ah, bom, então. Eu seria um hambúrguer vegano. Um hambúrguer vegano. E tem vários motivos, tá? O primeiro que hambúrguer, assim, é a comida do verão. Aqui no Canadá, quando começa o verão e a gente tá na rua, a gente quer comer, assim, uma coisa rápida, né? Um fast food. Então, é a comida do verão. Eu amo verão, né? Leonina, sol. Então, e quando eu comecei Então, esse é o primeiro motivo, né? Que me remete à alegria. Alegria é verão. Nossa, a gente tá numa praia, tá num festival de música, que eu vou bastante aqui. E sempre tem aqueles food trucks, vai ter o quê? Hambúrguer. E o que é legal aqui no Canadá, que já tem muito hambúrguer assim, de tudo que você possa imaginar, né? E eu não sabia disso. Eu Quando eu acho que comecei, você tá falando isso por causa do Milaveg, hein? Eu tô achando que isso aqui tem um negócio não aqui, é, ó. mas encaixou, hein? Eu acho. E quando eu come, quando eu falei assim, não, agora virou a chave total, né? Eu fiquei pensando assim, caramba, cara, eu vou deixar de comer tantas coisas, né? Assim, não vai ter hambúrguer, não vai ter cachorro quente, como se falou, né? E eu descobri, em relação ao hambúrguer, tem hambúrguer de beterraba, de cogumelo, de feijão, quinoa, lentilha, é, grão de bico. Tem hambúrguer de tudo, gente. E assim, eu já comi cada hambúrguer delicioso, sabe? Assim, então eu seria um hambúrguer, porque eu descobri que tem assim um mundo, né? Um mundo. Isso foi uma grande mudança na vida, né? Quando virou a chave total para o veganismo, eu conheci um mundo novo que eu não conhecia de alimentação. E Então seria foi só pra você saber, eu acho que, não sei se eu já te contei, provavelmente te contei essa história, mas não vou contar hoje, porque eu já contei aqui em outro episódio, qualquer ah, coisa você volta pra entender. Foi a primeira coisa que eu fiz, que meu ativismo já foi o meu trabalho logo de cara, e foi fazendo hambúrgueres pra minha universidade, eu né? adoro essa história, assim, você me contou. Então, na verdade é isso, assim, super em confluência aqui com... Muito legal. Então Exatamente. depois você me passa uma receita de hambúrguer, Ah, ou pelo sim. menos o seu hambúrguer preferido, eu faço uma receita, a gente coloca ali na descrição. Tá, eu Tá vou bom? querer com cebola caramelizada e com cogumelo em cima, tá? E Ai, o que pere, fome, o gente. hambúrguer pode ser de um vegetal que você escolha, tá? Da sua preferência. Mas Tá eu quero tudo bom. isso. Beleza. Ketchup, Deixa eu te pedir então para deixar uma mensagem para as pessoas, para quem estiver nos ouvindo aí. O que, que você diria assim para as pessoas nesse momento? eu tenho várias mensagens. A primeira mensagem é para os ativistas, você, a Alisson, todos os que a Cristal, a Beta Vegana. Eu agradeço Só muito. a carioca, né? Vocês perceberam que assim, ela falou de mim, A mas Beta, a Beta é o argentina, resto é carioca, tá, Beta? Tá, Cristal. Mas vamos a lá. Alê, a Alê é paulista, né, Alê? Qual a Lê? A Lê Lugro? Alessandra, É, a né? paulista, a paulista. Então, assim, porque vocês, imagina, quando eu estava aqui no Canadá, que eu comecei a pesquisar, Oberon, quando eu comecei a pesquisar, eu achei vocês, eu falei assim, nossa, gente, existe um mundo que eu não conheço, existem pessoas maravilhosas, não são apenas veganos, né? Que poderiam ser veganos do mal, mas são veganos do bem, pessoas incríveis, fazendo um trabalho maravilhoso. Então, assim, primeiro eu tenho que agradecer a vocês, dar parabéns, porque eu admiro muito, muito, muito. E para quem está começando, né, que eu falo que eu também estou assim, né, eu estou engatinhando ainda, né, assim, como eu falei, 2 anos de veganismo apenas. Para essas pessoas, né, que como eu começam timidamente, será que eu vou ser ativista? Será que eu devo fazer? Será que eu devo falar? Será que eu devo contar para alguém que eu sou vegana? Façam isso sim, façam, porque não tem. Eu sou muito perfeccionista, eu queria fazer uma coisa muito perfeita, eu queria saber tudo, sabe? Não posso errar. Mas a verdade é assim, a gente tem que lembrar que não é sobre a gente. É sobre quem tá ali na linha, quem tá sofrendo, sabe? Porque como eu falei, né, que a gente tá falando,
é muito cruel o que está acontecendo. O que está acontecendo, o que acontece com os animais. Nós, seres humanos, nossos ancestrais, normalizaram a crueldade animal. E nós, hoje, temos o dever de mudar isso. E nós podemos mudar isso. E para a gente mudar isso, a gente não pode ser tímido, a gente não pode, sabe, a gente não pode ficar, tudo no seu tempo, né? Quem sabe um dia? Não, é agora, é agora. Então, para todo... E às vezes, assim, por exemplo, eu talvez eu seja semente na minha roda de amigos, nos meus familiares. Cada um vai ser sua semente, né, no seu grupo, né? Então, não pense duas vezes, sabe? Se joga, vai. Aí vai errar de vez em quando, não vai saber tudo sobre a B12, tá tudo bem, sabe? A gente não precisa tomar manual do vegano, não precisa. Eu acho isso, porque eu vi muitas... Teve um ativista vegano americano que ele falou assim, mas a marcha não funciona, não é bom. Ele falou que o AV é ótimo. Sim, o AV é maravilhoso, mas a marcha funciona sim. Às vezes uma pessoa está passando por ali, já ela te vê, sabe? Você plantou metade de uma semente que seja, sabe? É o começo. Eu sou da opinião que tem que ocupar todos os espaços, né? Eu até vim com a camiseta dos 30 veganos aqui, e o que a gente escutou, eu escutei muito antes de ir no debate, né? Que, vocês vão virar chacota, vocês vão por um lugar que, debate é só pra... A gente já é chacota, tá tudo bem, sabe assim? Eu vou estar aonde que... mas é pra ir no não sei aonde, da Piraporinha do Norte para ir... Vou em Piraporinha do Norte, entendeu? Não me interessa, realmente não me importa. Exato. Olha, assim, aquela parte. Mas você vai ser criticada. Tá bom. Não ligo. Olha só, a gente sempre ser criticado de qualquer forma. Eu, quando vim procurar no Canadá, né, em 2012, vai fazer o que no Canadá, Letícia? Mas por que esse Canadá? Mas você vai largar tudo aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Assim, sempre que você faz algo novo e diferente, sempre vai ter crítica, sempre, né? Sempre. Não, né? Exatamente. Então, e outra coisa, assim, primeiramente, né? Criticar, sabe o que você faz? Uma estratégia boa é você andar com boletos na sua bolsa. Porque se a pessoa quiser dar uma opinião sobre a sua vida, você tira um boleto e fala, você passa o Pix aqui, você paga a minha conta de luz e você dá uma opinião. Se for uma opinião grande, você pode pagar o meu aluguel, que é um valor maior. Então você tem aqui a capacidade de escolher qual opinião você quer dar na minha vida, desde que você primeiramente pague uma das minhas contas. Justo. Quero ver quem é que vai dar opinião se você fizer isso. É uma boa estratégia para quem não tiver a fim de ouvir opinião alheia. Exatamente. Então, assim, a parte da crítica vai chegar, beijo. Então, assim, eu acho que talvez a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a saber, não é pessoal. Não é pessoal, gente. Não é pessoal. E saber, assim, mas por que eu tô fazendo isso mesmo? Em qual propósito? É para mim? Não é para mim. Então é isso. Tem que ir em frente. É isso. Bom, Lê, muito grata pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente, pelo seu trabalho de ativismo maravilhoso. Espero que você esteja aqui no Brasil conosco em breve. Obrigada por tudo, pelo apoio, né? Letícia é minha amiga pessoal também e uma grande colega aí, né? E parceira no trabalho no ativismo. Então, um beijo super gigantesco para você. Obrigada. Curta esse verãozinho aí, que a gente vai curtir o nosso frio daqui e até breve. Até breve. Tchau, Beijão, obrigada por tudo. Tchau. E é isso, minha gente. Ficamos por aqui com mais um podcast Comendo Contos. Novamente, agradecendo ao Estúdio V, que nos recebe aqui tão maravilhosamente bem e proporciona esse espaço, né? A produção, aqui o Alisson, que nos ajuda em toda a parte, em tudo, basicamente, né? Toda parte não, né? Em tudo. O Milaveg, né? Que é esse parceirão aí que nos possibilita ter as comidinhas para os nossos convidados, a trazer esse cupom de desconto para vocês. Então, se está em Porto Alegre ou conhece alguém daqui, já indica aqui o Milaveg, temos cupom de desconto que está aqui na tela para vocês novamente. Então, super beijo aí, gratidão a toda a equipe. Ao Estúdio Pink, que é um estúdio de mulheres, de artistas maravilhosos, também aqui em Porto Alegre, com tatuagens, com piercings, com desenhos autorais, um lugar incrível, com todos os produtos são veganos biodegradáveis, então super indico também. E a partir de agora, aqui nos nossos episódios, vocês vão ver muitas comidinhas da Goshen que a gente já ama, então se liga nos próximos episódios para você poder estar por dentro aqui de todas as novidades que a gente vai trazer. Mais uma vez, muito grata. Não é inscrito? Se inscreve no canal para você não perder nada. Até o próximo episódio. Cheiro! Tchau, tchau!